Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Pergunta. Hoje estamos tendo o prazer de receber a enfermeira neonatologista Arilza Henriques. Ela é coordenadora da UTI neonatal do Hospital Plantadores de Cana, uma referência em Campos, em partos de risco. Sim. E hoje nós vamos falar, entre outros assuntos, sobre os projetos de humanização nesse espaço onde tem bebês tão pequenininhos se recuperando. Vamos falar sobre projetos como o Canguru, o do Polvo e também outros, né, Frank? É verdade, as estatísticas são alarmantes, né, Liane? Mais de 50% dos nascimentos, né, são de prematuros durante o mês, né? Exatamente. É muito grande. Então vamos falar sobre tudo isso agora. Arilza, seja muito bem-vinda, um prazer recebê-la conosco aqui. Obrigada, boa tarde, prazer é todo meu. Então, vamos começar falando sobre esses projetos que vocês têm lá. Eu conheço o do Polvo, conheço o do Canguru e também o das que vocês fantasiam as crianças, das campanhas temáticas. Nós vamos aproveitar enquanto você vai falando, a gente vai mostrar também algumas imagens. Fala um pouquinho desses projetos pra gente. Então, a gente tenta trazer para dentro da unidade neonatal algumas situações para tornar o ambiente um pouco mais leve, tanto para o familiar como para a equipe. E aí a gente sabe que o brasileiro adora comemorar festas, né? Então todas as festas a gente acaba colocando os bebês vestidos do tema específico para fazer com que os pais possam ter fotos, recordações desse momento. Então esse ano nós fizemos a primeira copinha dos bebês que estavam internados, a gente faz também comemoração na Páscoa, na festa caipira, no Novembro Roxo, e a gente vai fantasiando os bebês de acordo com cada tema, para a família poder estar participando junto com a gente e com os bebês deles. E esses projetos? Tem o Canguru, vamos falar de cada um deles, esse daqui, por exemplo, que a gente está vendo ali. Esse é o Canguru, né? O projeto Canguru, ele é uma recomendação do Ministério da Saúde, né? E ele começa muito antes do bebê nascer. Lá no pré-natal, quando o médico identifica que é uma gestação de risco, a gente já oferece para a família, já mostra como funciona, e aí o bebê ele nasce precisando de ir para a UTI, ele vai para a UTI, o projeto começa ali dentro, é a primeira etapa do projeto, o projeto são 3 etapas, né? Identificar que é um bebê de risco que vai precisar do método Canguru, aí já começa a primeira parte do projeto que vai culminar com a internação do bebê dentro da unidade neonatal. Depois que o bebê está estável, a gente consegue colocar a mãe e o bebê juntos durante todo o período de internação numa enfermaria que a gente chama de enfermaria Canguru, e aí a família e a mãe aprendem a cuidar desse bebê que nasceu prematuro para quando a gente poder dar alta para a terceira etapa. A terceira etapa é quando a gente dá alta para essa criança para casa, mas a gente não dispensa ela de voltar ao hospital. Já volta com a agenda marcada para que a gente faça o acompanhamento até que a gente possa liberar por completo. E o Canguru é interessante que não é só a mãe, né? Não, o Canguru, a mãe fica com o bebê 24 horas, mas a gente envolve o pai, a família, né? Alguém que a mãe escolha. Temos também a visita dos irmãos. A gente faz com que os irmãos também eles entram, acompanhado pelo serviço de psicologia. Então, o método Canguru, ele recomenda que seja o envolvimento de toda a família. Até porque para a mãe conseguir ficar no hospital, ela precisa do apoio da família, senão ela não consegue ficar. E o benefício é essa proximidade mesmo, temperatura de corpo? É a proximidade, né? A mãe, ela aquece o bebê com o próprio corpo, então isso aí também aumenta o vínculo, estimula o aleitamento materno. Já temos comprovação científica que a mãe em contato com o bebê e com a área de assistência dele, ela produz anticorpos para o micro-organismo que esteja querendo ali atacar o bebê dela. E aí ela tem a possibilidade de alimentar o bebê também com leite materno durante toda a internação, durante 24 horas por dia, e acaba também trazendo esse benefício, diminui o tempo de internação, diminui a infecção e ela aprende a cuidar do bebê dela quando vai para casa. Esse projeto Canguru não é do Brasil, né? Ele teve início na Austrália e aí veio para o Brasil, já tem mais de 40 anos. O Ministério da Saúde fez todas as pesquisas relacionadas a esse tratamento e viu que realmente tem benefício e hoje ele institui que façamos o método Canguru. Comprovação científica. Comprovação científica importante, já há mais de 40 anos, né? E o outro, vou mostrar até umas imagens ali, o do polvo. Tem até um polvinho Tem. As duas.
Então, o polvinho, ele surgiu também, como toda terapia que a gente faz, para tentar ajudar no tratamento. O polvo, ele não substitui o contato com os pais, né? O que é preconizado é o contato com a família, com pai e mãe, contato pele a pele de preferência. Mas o polvinho, ele acaba ajudando de que maneira? O bebê, ele nasce com uma memória da vida intrauterina. Então, quando ele toca nos tentáculos do polvinho, que é semelhante ao cordão umbilical, ele lembra da vida que ele tinha dentro do útero, o ambiente que ele conhece, que trazia calma, segurança para ele, melhora a frequência cardíaca, melhora a frequência respiratória. Se ele fica mais calmo, ele ganha peso com mais facilidade e isso acaba contribuindo com o tratamento também. E é todo um material diferenciado, né, para estar na incubadora com as crianças. Tem que ser um material com uma linha 100% algodão, para não trazer nenhuma irritação para a pele. Esse polvinho, ele é produzido de maneira gratuita pelas artesãs que trabalham com a gente há 9 anos, já temos o projeto. Elas doam o material, elas doam o trabalho delas. Elas fazem, a gente põe para lavar e depois que a gente lava, a gente esteriliza em autoclave com alta temperatura para poder depois estar colocando para os bebês. Todo cuidado. Todos os bebês que internam com a gente, ele vai embora levando seu polvinho para casa. Mas todas essas medidas, né, esses projetos, como podemos dizer assim, de canguru, polvo e outros mais, é só para criança que nasce prematura? Pode ser para crianças que nascem no tempo normal também. Mas a gente lá nos plantadores, a gente faz específico para os bebês que internam na unidade neonatal. Sendo prematuro ou não. Porque a gente tem bebês prematuros e tem bebês que nascem no tempo certo, mas internam por outros motivos. Mas todos que internam, eles passam pelos mesmos projetos. Arilda, você que já está há cerca de 20 anos, né, trabalhando em UTI neonatal, você conhece, assim, por exemplo, crianças que hoje já estão grandinhas e provavelmente têm seus polvos, né? E também, como é que é essa relação, tanto das crianças e das artesãs também? Elas se emocionam todas as vezes que elas vêm. A gente faz no Novembro Roxo, normalmente elas estão no hospital, não dá para falar de prematuro sem falar das artesãs. Elas se emocionam porque elas conhecem os bebês. Temos um caso de uma mãe que é artesã, que o bebê ficou internado com a gente e ela aprendeu a fazer o polvinho para doar e teve um momento que ela encontrou a artesã que tinha feito o polvinho do filho dela. Então, assim, legal. É muito emocionante, elas ficam totalmente realizadas, né? E a gente também. As histórias se conectam, né? Sim. Muito bacana. É bonito quando elas entram e veem que o bebê está usando o polvinho que ela confeccionou também, isso elas se emocionam demais. E você conhece, assim, quem chega e fala assim, olha, tem um polvinho guardado até hoje, ou a criança que já cresceu também, né? Que tem o polvinho guardado, às vezes o irmão que não ficou na UTI, ele pede um polvinho também, a gente acaba dando para o irmão também. Agora, é uma curiosidade, por que mais de 50% dos nascimentos, pelo menos nos plantadores, é de criança prematura? Então, nós somos uma unidade de parto de risco, mas mesmo assim o Brasil ele ainda está no 10º colocado no ranking da prematuridade. A prematuridade hoje ela se dá por conta de muitas adolescentes tendo parto, né, engravidando, pessoas gestantes que também não fazem a consulta de pré-natal, às vezes uma infecção urinária que não dão tanta importância é um dos maiores vilões para poder causar um parto prematuro, às vezes a falta de informação e de adesão ao pré-natal. E com isso a gente acaba tendo um número muito maior de prematuros, né? E quantos nascem lá nos plantadores por mês? Prematuros e não, a nossa média é de 400 partos por mês. Nossa. A nossa unidade neonatal tem 50 leitos, né, entre UTI e canguru, e praticamente 100% dos leitos ocupados durante todo o ano. Nossa, imagina, 400 por mês, 200 prematuros. E normalmente é considerado assim, prematuro quando nasce abaixo de 37 semanas. Nasceu abaixo de 37 semanas é prematuro. E quanto menos a idade gestacional, né, menos semanas aí, maior é a prematuridade, maior é o risco. Quais os riscos, por exemplo, de um prematuro? Um risco do bebê nascer prematuro, de ter uma infecção oportunista, por exemplo, né? A gente tem um vírus que a gente chama de vírus sincicial respiratório. Ele ataca os prematuros, causando bronquiolite, pneumonia, que para a gente não causaria tanto estrago, mas para um bebê prematuro, sim. Hoje o Ministério da Saúde ele tem uma medicação que é feita para todos os bebês, né? No nosso período de sazonalidade. Mas, além dessas questões, a gente tem também os problemas futuros, né?
Problemas de cognição, às vezes problema motor. Esses comprometimentos, né? A amamentação também, não pegar, isso tem a ver com... A amamentação também dificulta para essa mãe, porque o bebê prematuro ele não pode ir ao seio logo de imediato, dependendo do tempo dele. Aí a gente ensina para essa não pode, família... Por quê? Às vezes ele não pode sugar. Às vezes o peso dele, um bebê de 1 quilo, a gente não pode colocar ele para sugar, porque aí vai ser demais para ele não aprendeu a sugar, a gente tem que ensinar. Aí a gente precisa ensinar para a mãe como que ela vai manter essa lactação para quando o bebê puder sugar. E aí a gente ensina para que ela também faça massagem ordenha. Nós temos um banco de leite que funciona lá no hospital. E ela vai até o banco de leite, faz a massagem ordenha e deixa o leite dela e o banco de leite encaminha para a UTI neonatal. E a criança vai se alimentando do próprio leite da mãe. Independente de conseguir sugar o seio da mãe ou não, a gente já oferece o leite da mãe ou das doadoras, que é muito importante, para poder estar alimentando esses bebês. Ou seja, nascer prematuro não é qualquer coisa, né? Não, tem todo um cuidado, um cuidado diferenciado. Antes da gente retomar, continuar, né, com as nossas outras perguntas, vamos mostrar o outro projeto também, que é esse daí, que é o da campanha... A gente fala que é o nosso bailinho de carnaval. No carnaval a gente deixa os bebês vestidos de super-heróis, de boneco, para a família poder fazer as fotos, né, as imagens, ter de recordação quando o bebê vai para casa. Essa máscarazinha é uma brincadeira mesmo da fantasia, Essa máscara aí é porque ele estava fazendo uma terapia que a gente chama de fototerapia. É um bebê que nasce, às vezes ele tem a coloração da pele um pouco amarelada por uma substância que fica no sangue, e o tratamento é expor esse bebê à luz. E aí, para expor a luz, a gente tem que botar o óculos, porque senão essa luz ela pode afetar a retina. Então ela não faz parte da fantasia, ela é do tratamento mesmo. Faz parte do tratamento. Faz parte do tratamento. Vamos ver a outra imagem também. Tem uma outra... Essas daí são do carnaval, mas Páscoa também vocês fazem, tem festa junina. Ali, ó, outro super-herói. É o Capitão América. E os pais eles podem escolher a fantasia que eles querem pro filho. A gente pergunta, qual você quer? Ele diz qual que ele quer e a gente coloca. Copa do Mundo, daqui a pouco nós vamos ver. Tivemos a nossa primeira copinha dos bebês esse ano, internados também. Tem o videozinho aí também deles. A gente tenta tornar o ambiente um pouco mais leve, né? Sim, porque fica todo mundo tão tenso, né? Os pais estão tensos. Mesmo, aí é o Novembro Roxo. Mas é o videozinho. Tem um videozinho mostrando eles... Uma Copa do Mundo. Vamos ver Nem sempre a gente tem uma informação boa para eles. Acho que seja a Copa. Aí é a Copa. É a Copa e eles já aparecem com o polvinho também. Alguns, então, né? Já aparecem com os polvinhos deles juntinhos. Essa é uma torcedora. A primeira Copa da vida deles. Essa é ela. É dela. Vai ficar registrado, né? Não é porque estava no hospital ali, ó, esse daí tá começando. Aí ele segurando. Está dormindo. Esse deve ser um torcedor. Eles estão fingindo que são calminhos, tá? Pegou na hora que estava dormindo, né? Não são, não, são bravos. Fase, né? A melhor fase. São bravinhos. Melhor momento, né? Nem a melhor fase, melhor momento. Né? Melhor momento. Olha que gracinha. Arilza, e é um desafio para vocês também, os pais, né, para os pais, né, porque a mãe normalmente, aí, gracinha, a mãe normalmente ela imagina logo estar com o filho, ficar, né, com a criança no quarto, e nem sempre é possível. E um desafio para vocês, essa comunicação, esse cuidado, né? Sim, nenhuma mãe acho que se prepara para ter um bebê prematuro, né? Então, assim, a gente tenta fazer com que ela tenha maior parte do tempo junto com o bebê. Literalmente não se preparam, né? Pai e mãe, eles não são visitantes nos plantadores de cana, na unidade neonatal, eles são acompanhantes, eles ficam o dia inteiro com o bebê, eles podem ficar de 8 horas da manhã até as 19 horas, os dois podem ficar. Então a gente sempre orienta que eles fiquem perto, que eles toquem o bebê deles, que peguem no colo, porque é o melhor estímulo que o bebê precisa. No caso da falta, então, de um deles, é o povinho que... Aí a gente coloca o polvinho junto, ou dependendo da situação, a família institui alguém para fazer o papel do pai ou da mãe. Mas independente do polvo, eles podem ficar ali naquele ambiente. Eles não podem ficar com a criança o tempo todo no colo, porque elas estão na incubadora, não é isso? Dependendo da situação, eles não podem ficar o tempo todo, mas aí a gente coloca no colo deles também, pelo tempo que pode. Eles podem abrir a incubadora, tocar, conversar. Mas algumas situações a gente não tem como deixar. Por exemplo, a fototerapia, ele precisa ficar a maior parte do tempo exposto à luz.
Então não tem como a gente ficar tirando o tempo inteiro, porque faz parte do tratamento. Mas assim que pode, ali o contato pele a pele, eles fazem a posição canguru dentro da UTI. E o melhor contato é estar junto com seus pais. Arilza, nós estamos no Agosto Dourado, né? E que foi uma campanha que foi criada para estimular o aleitamento materno. Sim. Ainda existe muita resistência ou não? As mães hoje estão mais preparadas para esse momento? Algumas têm muita dificuldade, acham que é uma coisa simples, mas não é tão simples assim. E quando a gente fala de bebê de UTI, o psicológico da mãe interfere. Então, às vezes, ela chega a ver que o bebê dela está de uma forma diferente, isso acaba fazendo um bloqueio. Mas o leite materno, ele é... O Agosto Dourado, foi escolhida a cor dourada, porque é considerado uma alimentação padrão ouro. Então, assim, a gente sempre estimula essa mãe a manter a lactação para quando ela puder dar alimento para o bebê dela. Aquelas que, de fato, não conseguem porque tem um problema de saúde ou esteja fazendo uso de alguma medicação, a gente conta com o nosso banco de leite, que é o único da região também, que funciona todos os dias de 7 às 19, e também a gente recebe várias doações de leite para essas crianças que ficam na UTI. Só que mesmo assim ainda é pouco, né? A gente precisa de uma quantidade grande. Precisaria em torno de 12 litros de leite por dia para a gente alimentar só com leite materno. Então a gente conta com as doadoras também aí para poder estar ajudando. Agora, surgiu uma dúvida aqui, Arilza, aproveitando a oportunidade, né, do especialista. É, claro. Até que idade se deve amamentar? Porque existe uma discussão, né? Até 2 anos, até 3 anos, 5 anos. Como é que é isso? Exclusivamente, quando a gente fala exclusivamente, é só leite, leite de peito e mais nada, até os 6 meses de vida. A partir dos 6 meses de vida até o ano de idade, a mãe pode continuar amamentando, mas já faz uma introdução alimentar, porque aí o leite não é, a partir dos 6 meses, só o leite materno não vai ser um nutriente suficiente para essa criança. Aí introduz alimentação também. Mas o recomendado é que pelo menos até o 1º ano de vida, sendo até os 6 meses de vida, aleitamento materno exclusivo. Nada de água, nada de chá, só leite. Uma criança, por exemplo, 3 anos de idade mamando, já não tem mais nutriente o leite? Não, seria ali isso? É mais por um acalento. Um hábito, né? Eu sou suspeita, mamei até 5 anos de idade. Mas nutrientes mesmo Mas nutrientes não tem, né? não. É mais para acalento, aconchego, vínculo aí mãe e filho. Agora traz benefícios para a mãe também, né? Traz benefícios para a mãe. Já é comprovado que a mulher que amamenta tem menos risco de câncer de mama, câncer de ovário. Traz benefícios para toda a família, né? A gente costuma dizer que não é aleitamento materno, não é só a mãe, é a família inteira. Porque enquanto a mãe está ali amamentando, o pai pode levar um copinho de água, a irmã pode ajudar fazendo alguma outra coisa, então envolve a família inteira. Às vezes o que reduz também um pouco o tempo é a volta ao trabalho, volta à rotina, né? Que aí a gente também ensina para essa mãe, se ela quiser voltar a trabalhar, mas continuar alimentando o bebê com leite materno, a gente ensina ela como armazenar também, para que ela possa estar a família fazendo no momento que ela não esteja. Agora, para fazer a doação de leite, precisa ir lá no... Então, em princípio não precisa, é só ligar para o banco de leite, eles vão fazer um pré-cadastro e depois vai precisar para poder fazer alguns exames, né? A gente precisa dos exames do pré-natal, então tem que ter esses exames do pré-natal. Quem não tem, o hospital fornece alguns exames também que precisa fazer, mas é só entrar em contato com o banco de leite e aí eles já vão fazer um pré-cadastro, eles fazem também coleta domiciliar. Então, pelo telefone eles já vão dar as informações do que precisam, já vão estar marcando uma visita domiciliar para poder também estar levando os materiais que vai ser necessário para que a mãe faça esse armazenamento de leite. E aí a retirada é em casa mesmo, a partir retirada depois em casa disso tudo mesmo. aí. Pode ser em casa mesmo e ela vai armazenando no congelador e a gente busca durante a semana. Vocês que põem? O hospital tem o serviço de coleta domiciliar, bacana, o banco de leite faz esse nem serviço. sempre a mãe tem essa condição. E não precisa, assim, por exemplo, às vezes é uma mãe que teve num hospital particular ou em outro lugar, ela está com muito leite, ela também pode doar dentro desses mesmos critérios. Doar, aí. E mesmo que não tenha tido no nosso hospital, o banco de leite também faz o serviço de orientação, de ajuda essa mulher se ela tiver com alguma dificuldade para amamentar o seu bebê. Então o banco de leite ele atende todo mundo, independente de ter tido bebê no nosso hospital ou não. Arilza, ainda tem muitos bebês que são filhos de adolescentes, ainda tem muito caso de gravidez na adolescência? São muitos adolescentes que não estão preparados, não fizeram pré-natal, o corpo não está preparado. Nós temos muitos adolescentes e a maioria dos partos das adolescentes são prematuros. Então isso ainda é uma grande preocupação, né? É um problema de saúde pública, né? Entendi. A gente precisa
está ensinando na escola, tentando fazer de alguma forma para orientar essas adolescentes em relação à gestação. Nesse período que você está lá nos plantadores, o que mudou, assim, de 20 anos para cá, nesse atendimento a bebês prematuros na UTI neonatal? Seria a humanização? A humanização sempre, mas a tecnologia também ajuda. Medicações, como eu falei, a gente tem medicação específica para o prematuro, como eu falei, que é do vírus sincicial respiratório, então isso também já é fornecido 100% gratuito pelo SUS. Tecnologias, temos incubadoras que além de aquecer, ela umidifica por dentro para poder manter a pele do bebê íntegra, para o bebê não perder tanto líquido através da pele, porque se ele perder tanto líquido através da pele, ele tem risco maior de infecção, de ruptura da pele, de perda de peso também. Mas em contrapartida, a UTI é um ambiente completamente diferente do útero, né? Muito barulho, muita iluminação. E aí a gente precisa pensar de maneira humana como a gente faz para poder regredir esses estímulos. Temos uma situação dentro da ANEL que a gente faz o nosso momento abajur. É onde a gente apaga todas as luzes brancas, deixa só a luz amarela do meio e a gente evita tocar no bebê durante 1 hora, para que ele entre em sono profundo e possa melhorar o seu desenvolvimento. Porque quem cuida de prematuro está cuidando de um cérebro em desenvolvimento. E aí a gente sabe que o cérebro comanda tudo, a gente precisa pensar. Isso é toda noite? Todo dia e toda noite. A gente faz durante o dia e fazemos também durante a noite. Agora, no passado, quando não se tinham todas essas pesquisas, resultados dessas pesquisas científicas e a tecnologia não era tão avançada, havia mais perdas? Sim, hoje a sobrevida é maior. O bebê ele sobrevive muito mais do que antigamente, mas a gente não pode esquecer esses estímulos que a gente acaba dando, que nem sempre são estímulos positivos. Então, quem trabalha com neonatologia não tem como não ser humano, tem que estar o tempo todo pensando em barulho. O barulho, ele dentro da incubadora, ele aumenta de volume e o barulho dentro da unidade neonatal é um risco para o bebê. Ele se estressa, ele pode fazer um sangramento do cérebro se tiver muito barulho. Então, a gente tem que estar o tempo todo se policiando. Uma bomba alarmou, a gente tem que logo atender para ver o que é. O monitor alarmou, a gente tem que ver. Então, assim, une a tecnologia, que precisa, mas a gente não pode esquecer a parte humana, porque também precisa. A gente não tem ideia, né, Liliana? Como é que é? Detalhes, que fazem a diferença no... Exatamente. Trabalhar na UTI já não deve ser nada fácil. Numa UTI neonatal, então, acho que há uma certa, não digo tensão, mas eu acho que o emocional tem que estar muito mais... É uma pressão psicológica, Porque você está ali cuidando do sonho de uma família, Tanta gente sonhou ter um bebê e está ali, corre risco, Se está dentro de uma UTI, não tem como dizer que não tem risco, tem um risco. E a gente fala para os pais, é um dia de cada vez. Vamos acreditar, porque forte eles são. Sim. Eles aguentam coisa que nós não aguentaríamos. E tem uma estatística do número de que os que morrem ou os que sobrevivem, tem essa estatística mais ou menos? Temos. A gente tem lá, em termos de 40 a 60 altas por mês dos bebês que entram para a gente. Então, a gente tem grandes bebês que sobrevivem, mesmo sendo prematuros, às vezes extremos, O tempo de internação muda de um para outro, mas nós temos esses dados estatísticos, sim. Então, é bem favorável, É favorável. Graças a Deus. A gente tenta entregar da melhor maneira possível para a mãe, mas dependendo do tipo do tempo de prematuridade, pode ser que saia com alguma sequela ou não. Mas a chance de sobrevivência hoje está muito maior. E aí, depois que sai, esses acompanhamentos continuam? A mãe tem que ter esses cuidados todos? Tem, já sai ali com todas as orientações, já sai com consulta marcada, tanto para o ambulatório de puericultura da prefeitura, como no nosso próprio ambulatório também. Já sai com todos os exames, os principais, que a gente tem que fazer quando o bebê nasce. Teste do olhinho, teste do coraçãozinho, teste do pezinho, todos eles já saem da unidade neonatal com esses exames. E se precisar de um acompanhamento com médico específico, já sai também com os encaminhamentos, com esses... Isso é uma mudança recente de já sair com todos os exames ou o prematuro sempre saiu com todos os exames já? Com a gente ele já sai, com esses testes que precisa ser feito, ele já sai. Da maternidade é que não sai com todos prontos, mas da unidade neonatal, por ter uma internação prolongada, a gente precisa já pensar nesses cuidados. Então o teste do pezinho a gente já faz dentro da maternidade desde 2015, dentro da unidade neonatal, ele já sai dali com o teste do pezinho. Se tiver que fazer algum acompanhamento
por conta de alguma doença, ele já sai também, todo o encaminhamento feito pela prefeitura, e aí já faz toda essa parte de segmento. Nossa, isso já ajuda bastante, Sim. né? Porque às vezes você vê, no caso de adolescentes, muitas vezes é a falta de informação, a falta de acesso que dificulta muitas coisas, né? Isso aí. Mas assim já facilita bastante. Quando a Liliane falou em adolescente, eu pensei em outra coisa. A maioria das crianças prematuras é de adolescente? A maioria. É? São de mães adolescentes ou de mães com hipertensão ou diabetes. Uhum. Mas grande número de adolescentes. Não é. E às vezes não é nem a primeira gestação. Nossa. Já é a segunda ou a terceira gestação. Nossa. E normalmente aceitam bem, assim, aquela condição, aquela situação? Tem umas que a gente percebe que tem uma dificuldade maior, mas tem outras que você vê a vontade, o amadurecimento tem que acontecer rápido. Uhum. E aí eles contam também com o apoio da família, né? Sim, sim. O adolescente, a mãe ou o pai que seja menor de idade, ele tem direito a estar com o responsável legal dele a todo momento que ele está dentro da unidade. Não é obrigatório, mas ele pode estar com esse responsável legal e é obrigatório somente no momento da alta, né? Porque aí a gente faz a alta junto com o responsável legal por esse adolescente. No caso, o avô, a avó, os avós. Sim, Os avós. tem que estar com algum responsável. A questão da saúde mental, tanto em adolescente quanto a mãe que vê o filhinho, né, tendo que ir para UTI neonatal. Como é que ainda é trabalhado? É bem complicado, porque a gente percebe que tem mães realmente que ficam com uma parte psicológica muito abalada. Nós temos dentro da unidade serviços de psicologia para estar acompanhando essas mães. Se precisar ser encaminhado para outro tipo de tratamento, a gente encaminha, mas realmente a parte psicológica fica muito abalada, porque ninguém se prepara para ter um bebê prematuro ou um bebê com uma má formação. Então, isso ainda é um caso bem preocupante. Sim. Essas mães, além do atendimento psicológico, elas precisam também do apoio da família, né? Da família e dos amigos, porque já tem ali os hormônios todos, né? Em ebulição e ainda tem o bebê internado, que às vezes ela recebe uma informação que acaba... A senhora falou agora da má formação. É grande o número de crianças prematuras que nascem com má formação? Nem só prematuras, mas a gente tem bastante bebês que nascem com má formação congênita. Ainda é muito grande. Quem não trabalha na área não tem tanta noção, mas é grande o número de malformações. Cardíaca também, principalmente. A gente tem bastante bebês que nascem com problemas cardíacos. E aí a gente faz o primeiro atendimento e encaminha para o hospital de referência para poder fazer cirurgia. E depois eles retornam para a gente. Por isso que por isso que o HPC é referência, né? Porque tem todo esse cuidado, né? E esse... Sim. Esse acompanhamento, né? Sim. E quando acontecem aquelas situações, assim, uma questão até mais delicada, né? Que a gente vai falar agora, que a gente conversou antes. Questões, assim, de abandono. Eu já tive a oportunidade de ver na imprensa. Esse ano, graças a Deus, não aconteceu, mas de abandono. Aí, quando é encontrado, o bebê é logo levado para lá. Leva pra gente, né? Por ser o serviço de referência, a gente vai fazer... avaliação desse bebê, se precisar ficar com a gente, fica por um tempo, até para a gente poder fazer todos os exames, e se de tudo a família não procura, o conselho tutelar ele entra, né, em ação para poder estar tentando encontrar esse familiar, porque busca-se sempre alguém da família para poder tomar conta desse bebê, mas se de tudo não consegue, na alta dele a gente faz a alta para o conselho tutelar e ele leva para o abrigo para uma possível adoção no futuro. E acontece lá dentro também? Acontece também às vezes. Os pais não querem. Os pais em abandonar. Temos muitas mães também usuárias de drogas. Um grande número de prematuro também conta com essa questão de mães que são usuárias de drogas, moradoras de rua. Então a gente também tem. Mas mesmo nesse caso, tanto o serviço social do hospital quanto o conselho tutelar, eles tentam achar a família e tentam, né, fazer com que a família assuma a responsabilidade por esse bebê. Se de tudo não tiver como, o conselho tutelar assume e leva para o abrigo. Agora, a gente está falando que o HPC é referência, mas existem outros hospitais em Campos que fazem parto também, né? Só não é de prematuro.
Acredito que até faça de prematuro. Tem as instituições particulares que fazem prematuro também e tem também UTI neonatal. Então, eles devem fazer prematuro também. Mas acredito que num número muito menor do que o Plantadores de Cana, por ser a referência, né, e totalmente SUS. E vocês atendem toda a região, né? Toda a região. Não só Campos, mas todas as regiões ao redor. A gente fala que todos os santos, São Francisco, São João da Barra, São Fidélis, a gente vai atendendo todos eles. Nossa, e tem alguma situação assim que tenha marcado vocês, marcado você, que já está, né, esse tempo trabalhando, assim, alguma história que tenha te marcado mais? Tem, e eu sempre tenho contato. Eu falo do Brian. O Brian foi um bebê que nasceu prematuro, muito pequenininho. Ele teve que fazer fechamento de canal arterial dentro da unidade. Ele fez esse fechamento de canal arterial dentro da unidade e até hoje a gente mantém contato com ele. E agora ele já tá com a mãe, já é grandão. Inclusive, outro dia me chamou para seguir ele no Instagram. Ele Mas já é adolescente, assim, já tá... O Brian, não é adolescente não, mas ele já deve ter o quê? 8 anos? Acho que deve ter uns 8 ou 9 anos. Vou confirmar e falo com vocês. Mas ele é lindinho. Nossa, aí motiva, né? Já tá esperto, né? Sim. Querendo que siga no Instagram. Já tá com conta no Instagram. E a mãe guerreira, tá? Porque ele era uma criança que tinha dificuldade de sucção. Mas ela pediu pra gente ensinar o exercício que a gente fazia. Ela ficava ali do ladinho da incubadora com ele no colo, fazendo os exercícios, e ele sugou. Nossa, porque nessa condição requer muito mais da mãe ali, né? Ele é guerreiro. A gente tem a foto dele pequenininho e vê ele agora grande, levado, brincalhão de pé. Eu acho que ali tem esse misto também, né? Você vê a imagem da fragilidade, mas ali dentro, né? Por dentro eles estão lutando tanto. E são fortes. Eu não sei de onde eles tiram tanta força, porque eles são fortes. Agora, Arilza, você falou aí do agosto, né? Agosto dourado. E falou também, citou Novembro Roxo. Sim. Fala um pouquinho o que é esse Novembro Roxo. Então, por que roxo? O Novembro Roxo é um mês que foi instituído mundialmente para ser o mês da conscientização à prematuridade. O roxo porque representa a sensibilização e a força do prematuro. Então foi escolhido a cor roxa por conta disso, da transformação, da força que o bebê tem. E é uma data que ela é comemorada mundialmente. É dia 17 de novembro. Então a gente coloca as luzes de frente do hospital toda roxa para chamar a atenção. A gente traz os bebês que nasceram prematuros para servir também, e as mães, para dar o testemunho para as outras famílias, para ver que apesar de todas as dificuldades é possível, né, ter um bebê que nasceu prematuro junto. E é para tentar conscientizar, porque nós no Brasil estamos na 10ª posição do ranking da prematuridade. Então, a prematuridade, ela é um problema de saúde pública. Então, todo mundo tem que se preocupar, independente de quem é da saúde ou não. A gente tem que tentar traçar medidas para que a gente evite a prematuridade quando ela pode ser evitada. Porque, às vezes, o parto prematuro ele pode ser evitado. Quer dizer, educação e conscientização. Educação, conscientização, trabalhar com os pré-natais, né? Fazer com que essa gestante ela faça o pré-natal de maneira adequada, e que a gente ainda tem muitas mulheres que chegam no hospital, às vezes, com uma consulta de pré-natal, outras com nenhuma consulta de pré-natal. Então, poderia ter sido evitado caso tivesse feito a consulta de maneira correta. Mas o Novembro Roxo é instituído para isso, para chamar a atenção das autoridades para a situação e a gente tentar diminuir. Seria eu. Toda enfeitadinha também, olha. Até sapatinhos roxos eles colocam. E todas as fantasias são feitas pelos membros da unidade neonatal. Ah, também são feitas lá as fantasias. Sim. Tudo voluntariado, né? Tudo voluntariado. Olha que gracinha, gente. Muito bacana. Essa tá até gordinha, barrigudinha. Arilza, vocês lá a equipe, né, que trabalha, assim, vocês trabalham muito com a vida, né? E entre ali a vida e a morte, que muitas vezes, né, o resultado não é o esperado. Mas o que você no caso, né, aprendeu com esse trabalho? 20 anos trabalhando em UTI neonatal, com todos esses altos e baixos, esse misto de emoções. Eu aprendi que a gente não é nada realmente, né? A gente tem que cuidar do outro, independente do que a gente esteja sentindo, que às vezes a gente também não tá bem, mas a gente está ali cuidando não é clichê, mas é do amor de alguém. E a gente precisa saber que a família, ela quer o bebê dela, independente de como ele vá. Então eu aprendi que a gente tem que dar sempre o nosso melhor
para que a gente possa estar devolvendo para a família a condição de ter um filho. Uhum. E aí a gente vê que a gente precisa ser humano, não preciso saber só da parte de tecnologia, da parte científica. Eu posso dominar tudo isso. Mas se eu não for humana, eu não posso estar ali dentro. Sim. Porque às vezes a mãe precisa de um... Às vezes é você carinho. que vai dar o apoio, às vezes é um abraço que você dá. Você acaba saindo ali, às vezes, com uma amizade de uma família que você vai pro resto da vida. Sim. Teve uma que eu tive que participar do aniversário de 1 ano e até hoje ela fala sobre festa. Arilza, vai ter festa? Então, assim, você se torna parte da família dessa pessoa. Uhum. Então, é gratificante. Uhum. Teve casos assim que a criança ficou muito tempo lá com vocês e aí vocês acabam se apegando mais ainda. Teve um caso que um bebê ficou 1 ano, 1 mês e 23 dias. Meu Deus. E aí depois, quando eu tive contato com ela, ela me agradeceu porque disse que eu fui a primeira pessoa que colocou o bebê dela no colo dela. E eu não lembrava disso. Então olha como é importante para a família, né? Para mim eu peguei e coloquei no colo, mas olha o que isso representou para ela. Sim. Então é muito gratificante. A gente percebe que tem que trabalhar com humanidade mesmo. Não tem como não ser humano. E qual era a condição para ficar esse tempo todo? Foi um bebê que nasceu gemelar, mas um dos gêmeos veio a óbito. E ele foi um bebê que, depois que ele recebeu alta, ele também teve um tempo em casa e veio a óbito, né? Pela prematuridade, faz uma encefalopatia e acaba precisando de cuidados especializados até poder ir para casa. E aí acaba, às vezes, prolongando um pouco mais. Que tem que sair com home care, né, com uma estrutura específica para poder estar continuando o tratamento em casa. E chegam muitos casos de gemelares lá também? Nascem muitas crianças? Tivemos alta de trigêmeos recentemente. Nossa! Acompanho a família pela internet também, que o pai e a mãe, eles ficam lá colocando os videozinhos e a gente mata a saudade. Mas ali o que acontece mais? Gêmeos? Já aconteceu trigêmeos? Já aconteceu de nascerem... Mas que eu me recorde, não. Mas trigêmeos várias vezes. Nossa Senhora. Imagina. Agora eu queria, pra gente finalizar, já estamos terminando, infelizmente. É muito assunto, muita dúvida, né? A gente que não vive nessa rotina assim. Mas queria que você deixasse uma mensagem para aquela mãe que está gestante, mas que ainda está começando, ainda não procurou para fazer o pré-natal. Os cuidados. Os cuidados. Então, para procurar, para poder fazer o pré-natal, quem está pensando também em engravidar, procurar uma equipe médica também para poder estar fazendo já os exames, fazendo uso de medicações que precisam ser feitas antes de engravidar. E se já está grávida, procurar o pré-natal, dar atenção para qualquer situação que ache diferente no corpo, né? Porque às vezes uma infecção urinária, como eu falei, é uma das maiores causas de prematuridade. Então, às vezes a mulher ela não dá tanta atenção para isso, às vezes começa o tratamento e depois para. Então, quem está grávida ou quem está pensando em engravidar, para dar importância à consulta de pré-natal, porque isso faz total diferença. Existem partos prematuros que a gente tem como prevenir, né? Para que não aconteça e que a gestação corra na melhor maneira possível. Então, é buscar mesmo conhecimento, atendimento médico. Por mais difícil que seja, a gente tem que procurar. E a outra mensagem é para a mãe que está com uma criança hoje na UTI neonatal. É o que eu sempre falo para elas, né? Para não desistir, para viver um dia de cada vez. Hoje, às vezes, recebe uma informação que não é tão boa assim, mas amanhã talvez tenha uma informação melhor. Para acreditar, porque é possível você levar o seu bebê para casa, o bebê ele é muito forte e que ela vá ficar com seu filho, porque o melhor tratamento é o contato com a mãe, com o pai, com a família. O bebê ele reconhece a voz de quem está com ele enquanto ele está na barriga. Então o melhor que ela vai fazer para o filho dela é estar ali junto com o filho dela. É isso aí, gente. Falou quem entende do assunto, tá? Especialista no assunto, com 20 anos de experiência. Então a gente vai encerrando aqui esse episódio de hoje. Queria muito te agradecer, Arilza. Eu que agradeço. Você nos esclareceu muitos pontos, muitas dúvidas, né, que surgem. E é um tema tão sensível, né? Sim. E vocês ficam lá, né, no ambiente, né, da UTI neonatal que as pessoas, no geral, não conhecem. Não conhecem. Então, muito obrigada por sua participação, Eu que agradeço. por ter aceitado o nosso convite. E estamos encerrando mais um episódio do Ponto de Pergunta. Vocês nos acompanham nas redes sociais, o programa completo na TV Goitacá e no YouTube. E, né, Frânio, os nossos cortes também nas redes sociais. 3 vezes por semana, né? Os cortes terças, no Instagram, quartas TikTok, e sextas. Facebook. Isso aí. Obrigada pela participação de vocês, Até pela mais. audiência. Até mais.